Olá, irmãos, tudo bem? Nosso Senhor Jesus Cristo deixado de lado. Quando o apóstolo Paulo fala da apostasia nos últimos dias, bem próximo à volta do Senhor Jesus, nós temos a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo como cordeiro mudo que morreria pelos nossos pecados. Os judeus esperavam ele um rei que sentaria no trono de Davi, reergueria o templo, como o próprio Pedro fala em Atos capítulo 2 que Davi falou do meu Senhor assentado no trono dele. Então era assim que os judeus esperavam, um rei, mas ele não veio como um rei a primeira vez, ele veio como um cordeiro morrer pelos nossos pecados. E um dia ele se revelou a cada um de nós, os crentes, os salvos. Nos vimos insuficientes, incapazes, perdidos em nossos próprios pecados e separados de Deus. Claro que muitos de nós cristãos são convertidos ou foram convertidos a uma religião cristã. Se aquela religião fechar, a pessoa deixa de ser cristã, ela tem muita afinidade com o mundo, então ela segue externamente os ritos daquela religião cristã. Eu falo a irmãos que foram salvos, né? E o que que acontece, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, com o tempo, ele foi sendo deixado de fora. Então, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a apostasia, o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados. Um dia ele se apresentou a nós através do Espírito Santo, que nos convenceu de que éramos pecadores. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Cremos, descemos as águas, nos batizamos, fomos perdoados dos nossos pecados, passamos a andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a fazer parte da comunidade cristã, relatado lá no livro de Atos, capítulo 9, se não me falha a memória. Depois coloque nos comentários, caso eu tenha errado o capítulo. Aonde os antioquianos, o povo de Antioquia, olhava para os cristãos e diziam: estes são parecidos com aquele carpinteiro lá de Nazaré, Jesus Cristo, são parecidos com ele. E começaram a chamar o caminho, as pessoas que seguiam a Jesus Cristo, de cristãos, porque eram parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E hoje, será que os cristãos são parecidos com o Senhor Jesus? Não, né, irmãos? Então, eu volto ao adendo aqui inicial sobre o apóstolo Paulo falar lá em Timóteo, capítulo de número 4. Também pode colocar nos comentários, por favor, caso eu esteja errado aqui no capítulo, sobre a apostasia, o abandono. A apostasia, o abandono do verdadeiro conhecimento. A apostasia não é abandono da fé, é desvio da fé. É desvio. Então as pessoas continuam falando de Jesus Cristo, continuam dizendo que ele é Deus, que ele é Salvador, mas se desviaram dos seus ensinamentos. É o desvio da fé. Então, quando a gente vê essas pessoas que falam do Senhor Jesus Cristo vivendo como o mundo vive, ainda em seus pecados, negando textos como Pedro capítulo 3, a porca lavada voltou a lama, o cachorro voltou ao vômito. Os textos que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, sobre abandonarmos os nossos pecados. 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai nos dizer, Pedro capítulo 3, que tipo de homens devemos ser, conhecendo que a vinda do nosso Senhor Jesus está próximo, também 2 Pedro capítulo 3. Então, ser cristão é ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso segundo a Bíblia, lá em Atos capítulo 9, né? Eu não vou abrir todos os textos, caso eu errei, os irmãos comentem aí. Mas os antioquianos, o povo de Antioquia, os pagãos, chamaram a igreja de cristãos, porque eram parecidos com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E hoje nós vemos um cristianismo cada vez mais desviado da verdade, dando um péssimo testemunho. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que nos apresentar a Deus fiéis, com o coração
íntegro, uma fé sincera. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1. Então, eu trouxe essa introdução, irmãos, sobre o que é o cristianismo, os cristãos na expectativa de Deus e dado a vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua morte pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê, e crê que não é acreditar que ele existiu ou existe, como o atual cristianismo faz. O atual cristianismo acredita que Jesus existiu, que ele existe, mas não lhe obedece. Não faz o que ele manda. Vós sois meus discípulos, se guardai os meus mandamentos. Então, o atual cristianismo se apostatou da fé, como diz Paulo em Timóteo capítulo 4. Caso não for esse o texto, coloque nos comentários, irmãos, por favor. E nós, irmãos, nós também desviamos a nossa fé dos ensinamentos de Jesus? Falamos de Jesus, anunciamos Jesus, falamos que amamos Jesus, mas vivemos incoerentes aos ensinos aqui ministrados, principalmente pelo apóstolo Paulo. E Pedro, ele vai dizer em sua carta, capítulo 3, verso 15 e 16, assuntos que nosso irmão Paulo nos traz de difícil interpretação, que os maldosos distorcem para a sua própria perdição, assuntos inspirados por Deus como as demais escrituras. Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Então, o que Paulo escreveu está dentro das escrituras, inspirados por Deus, como diz o apóstolo Pedro, que inclusive foi disciplinado e exortado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 2. Então veja esse cuidado entre os próprios apóstolos de exortar uns aos outros. Ó, aqui está errado, aqui tu está se desviando. Pedro estava se desviando da verdade. Pedro amava Jesus, falava de Jesus, ensinava Jesus, mas cometeu um desvio da verdade. Isso é apostasia. Desviar-se da verdade, mas continuar falando de Jesus sem ensinar o que ele quer e viver o que ele quer. Então agora eu vou trazer um tema aqui, irmão, dado a primeira vinda de Jesus até a segunda. Quanto mais próximo da segunda, ó, Jesus veio aqui nesse dedo, ó. A segunda vinda estava aqui quando ele veio, há 2000 anos atrás, ó. Agora está aqui, ó. Está muito próximo. Então, conforme esse caminho foi diminuindo, as dores de parto foram diminuindo, mais perto está de nascer o varão, retornar para nós, mais desvios há. As pessoas continuam falando de Jesus, o cristianismo, mas mais desviado ele é da verdade. É um cristianismo sem Cristo. Então nós vamos ver como nós estamos, nós vamos refletir como nós estamos. Claro que esse vídeo é um vídeo para quem ama o seu Jesus, ama a sua vinda, que é poucos cristãos. Poucos cristãos. Nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo. As 3 maiores religiões têm um único Deus como confissão de fé. E teoricamente seria o mesmo Deus, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E uns matam os outros. Cristãos mataram milhares de judeus e muçulmanos nas cruzadas de 1000 anos, e cristãos matando cristãos, católico matando protestante, protestantes matando anabatistas, presbiterianos matando anabatistas. Se nós vermos a história dos primeiros cristãos, quando eles foram chamados de cristãos, documentados aqui, cristãos matavam cristãos? Ou matavam pessoas que pensavam diferente deles, irmãos? Em Atos capítulo de número 7, quando Estevão está sendo apedrejado, ele devolve a pedrada? Ele usa de legítima defesa, irmãos? Ele apedreja, ele diz assim, a gente é crente, mas não é bobo, eu vou me defender? Ou ele morre como ovelha muda, a exemplo de Jesus? E assim como Jesus disse lá na cruz, quando estava morrendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, Estevão fez a mesma coisa. Por isso que ele foi chamado de cristão pelo mundo pagão.
Estevão disse: Pai, não leve em conta esse pecado, e dormiu, adormeceu, morreu. Quando Paulo era chicoteado, ele reagia. O único apóstolo e irmão nos 4 séculos. Existia alguns desvios ali, mas logo eram apagados, uns focos logo eram sufocados pelos verdadeiros irmãos. Mas a partir do 4º século, o desvio, a apostasia começou a aumentar drasticamente. Hoje ela é gigantesca. É poucos irmãos parecidos com Jesus hoje. Poucos. Pedro, ele até puxou da espada e cortou a orelha de um soldado para defender o corpo. O corpo não deve ser defendido. Não deve. A gente não pode fazer isso. E Jesus disse: aquele que puxar da espada morrerá. Então, os únicos que podem usar da espada, cristãos verdadeiros, são autoridades. Então, se nós temos um irmão na polícia, ele pode usar. E se ele estiver cheio do amor de Deus, ele usa com tristeza. Ele não tem prazer, não, na violência, na morte. Mas nós, os cristãos civis, não podemos usar da legítima defesa. Não podemos, irmãos. Mas isso é difícil. Tem que nascer de novo e viver nesse novo nascimento. Deixar que o Espírito Santo viva em nós. Qualquer brecha para a carne, a gente vai achar desvios, apostasia, desvios. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, do 8 ao 10. Deixa eu ver aqui se eu estou no texto certo aqui. 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. Mas acho que é isso. Porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos, as pessoas dessa região, Macedônia, Acaia, toda essa região, o que elas faziam? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, para saber Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então, as pessoas dessa região, elas anunciavam como os tessalonicenses, os tessalônicos, os irmãos dessa cidade de Tessalônica, como eles viviam. O que elas falavam deles? O que falam de você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? O que você acha que os grupinhos, quando mencionam o seu nome, falam? O que eles falavam sobre eles? Verso 9. Porque eles mesmos anunciam como vocês abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu a seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da era vindoura. Então, o que era falado dos cristãos em Tessalônica é que eles abandonaram os ídolos, e hoje o celular é um ídolo. O celular é um ídolo. E os irmãos estão sendo contaminados, e as influências mundanas. Efésios capítulo 2 diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra os governos. Timóteo capítulo 2 diz: não leve políticos para o altar das suas igrejas e gritem mito, mito, mito. Não, não é isso, irmãos. Timóteo capítulo 2 diz: orai pelas autoridades. E Efésios capítulo 2 diz que a nossa luta, e também capítulo 6, não é contra a armadura do Espírito, né? Não é contra a carne e sangue, mas contra demônios nas regiões celestiais que governam esse mundo. Satanás, em Mateus 4, disse para Jesus: toda a autoridade desse mundo era de Adão, mas foi dada para mim, e eu dou a quem eu quiser. Se tu me adorar, eu te dou. Então, Deus permitiu que Satanás governasse esse mundo, no sentido do sistema, colocar a sua imoralidade, a sua mentira, a sua maldade, os seus enganos, a sua natureza nesse mundo. E o homem que rejeitou a Deus absorve a natureza de Satanás. Então, os governos que estão lá, contemporâneos nossos, Donald Trump, Xi Jinping, né? Hoje, o atual presidente nosso, Luiz Inácio Lula da Silva, nós devemos respeitá-los e jamais falar palavras contra eles. Lá em Judas, na carta de Judas,
não Judas Iscariote que se matou, né? Judas que escreveu a epístola, lá no final da Bíblia, ao lado ali de João, das epístolas de João, Judas vai dizer o seguinte, ó, que estes, os falsos cristãos, vivem falando mal dos governos. Nem o arcanjo Miguel falou mal de Satanás, só disse Deus te repreenda, está escrito lá em Judas, né? Porque Satanás é uma autoridade. Então nós temos que respeitar as autoridades. E lá em Romanos capítulo de número 14, diz que nós temos que Romanos capítulo 13, nós temos que nos sujeitar às autoridades. Não importa se elas são boas ou má dentro da nossa concepção. Porque todas ali elas são influenciadas pelo diabo, que é o príncipe desse mundo. Mas Deus tem o controle total sobre elas. Então nós, como cristãos, como é que nós somos mencionados? Qual é nosso ídolo? A política? Que lá sabe de tudo sobre a política, ó. Que lá vi falando Donald Trump, sobre guerra lá no Oriente Médio. Nem se fala mais quase da guerra da Ucrânia, né? Sobre a guerra da Ucrânia. Sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre direita, esquerda. É isso que falam de nós, irmãos? Essa imagem que nós passamos. O que falavam deles aqui, ó? Por toda parte eles falam como vos converteste dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, sobre os Tessalonicenses, era falado que a igreja lá naquela cidade, eles só falavam de Jesus e da sua vinda. Ó, Jesus vai vir e há uma ira futura, ó, nos livra da ira futura. Todos aqueles que não nascem de novo estão condenados a essa ira. Vão passar a eternidade no inferno. Então eles falavam sobre isso. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. E nós estamos aguardando ele vir. Nós estamos aguardando aqui, ó. Alguns irmãos pararam até de trabalhar, porque achavam que Jesus ia voltar naquele momento. Então Paulo disse, não, trabalhe, continua, a gente não sabe o dia e a hora. Então a gente continua as nossas atividades aqui, mas o nosso foco está na eternidade. E o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que ele enviou, Atos capítulo 1, eu vou para o Pai, envio outro em meu lugar, e ele vos ensinará todas as coisas. Hebreus capítulo 8, do 8 ao 10 também diz, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então Deus está em nós na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está em nós e nos ensina todas as coisas. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, os irmãos eram conhecidos como aqueles que aguardavam a vinda de Jesus. E o assunto era esse. Então, quando alguém vinha falar de política para eles, não, mas o controle, assim, hoje a gente tem aí o Donald Trump, não é fácil, mas Jesus está no controle. E ele está voltando. E ele vai nos levar para o seu reino eterno, onde não haverá Trump, onde não haverá Putin. Ele será rei sobre todos lá. E aqueles que não nasceram dele, não amaram a sua vinda, serão condenados eternamente, sofrerão a ira de Deus. Ai, que cara chato, só quer falar de Jesus, vem falar que de política a gente tem que trocar esse presidente aí. E ele quer falar de Jesus, eu sei que Jesus salva, eu sei, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é isso que diz aqui o texto. A nossa parte é obedecer ao Senhor Jesus, irmãos. Essa é a nossa parte. E o que ele fala sobre a política? O que ele fala? Que nós devemos estar sujeitos, respeitar as autoridades aqui. Porque nenhuma autoridade existe sem que Deus permita. Vamos ler João capítulo 19, eu quero ler. Eu vou só citar para não demorar. João capítulo 19, verso 12 e 13. Do 10 ao 13, quando Jesus está sendo crucificado, Herodes diz para ele assim, ó, eu tenho poder. Herodes era um Bolsonaro, era um Lula, era um Alexandre de Moraes. Eu tenho o poder de te soltar. E o Senhor Jesus era um carpinteiro. Ele não veio como um rei naquele momento. Mas ele perguntou, chamou Jesus de um lado assim, tu és rei? E Jesus disse, eu sou. Eles vão vir ouvindo, mas agora não. Agora eu vim como um cordeiro. Eu vim pagar a dívida que a humanidade tem com meu pai. Eu vim pagar a dívida para salvar a humanidade. E eu vou pagar essa dívida
vou morrer pelos pecados da humanidade e vou voltar para o meu Pai. E vou mandar o meu Espírito Santo para o meu Espírito Santo convidar as pessoas para aceitar esse pagamento, renderem a sua vida a mim, e eu as salvarei. E meu Pai, ele vai trabalhar no coração das pessoas para apontar o olhar das pessoas para mim. E aqueles que olharem para mim, se arrependerem dos seus pecados e me fazer senhor das suas vidas, eu as salvarei naquele dia que eu voltar como rei. Aí eu vou voltar como rei. Derramar minha ira sobre aqueles que me rejeitaram, viveram as suas vidas em pecado. Então Herodes fala: eu tenho o poder de te soltar e te prender. Jesus responde: nenhum poder tu tem sobre mim que o Pai não te deu. Então todo político que está ali, irmãos, ele está ali constituído por Deus. Deus vai criando o cenário geopolítico para disciplinar a igreja, para disciplinar os cristãos. Os cristãos estão carnais, estão contra Deus. Aí Deus levanta tal governo. Antes não era democracia, então o povo acha que escolhe, mas não escolhe. É Deus que faz as coisas acontecerem. Deus permite que Satanás coloque o governo que ele quer, que Satanás quer, porque Satanás acha que está no comando, mas Deus permite para trabalhar as almas, para no desespero elas buscar a Deus. Tudo é um propósito de Deus. Então Jesus responde: nenhum poder tem sobre mim. É João 19, do 10 ao 13, 14. E quando o Senhor Jesus está sendo preso, um pouco antes, capítulo 15, 16, se não me engano, quando ele vai ser preso, Pedro, ele puxa de uma espada para cortar a orelha do soldado, corta a orelha para defender Jesus, e Jesus disse: guarda a espada. Se eu quisesse, o Pai me enviaria uma legião de anjos para me proteger. Um anjo só matou 185 mil soldados. Um anjo só, irmãos. Eu aqui nesse mato, eu tô cheio de anjo aqui. Tá cheio de anjo me guardando. Eu caí na carne, irmãos, eu caí. Eu busquei porte de arma, andar armado. Eu tinha essa ilusão, irmãos, eu tinha essa ilusão. A gente se desvia às vezes, irmãos, é triste, mas o Senhor me chamou, me disciplinou, me açoitou, porque o Pai, Hebreus capítulo de número 12, o Pai disciplina e açoita o filho que ama. Eu buscava ter a minha legítima defesa, caí nesse engano, consciente, consciente. Então, apostasia, desviei o foco de Jesus. Continuei falando de Jesus, cada curso que eu dava, eu começava assim: pessoal, eu sei que aqui o curso vocês querem aprender aqui a trabalhar com cães de faro, de guarda, etc. Mas eu preciso falar. O Senhor Jesus está voltando, essa é a minha fé, minha crença. E aqueles que não recebem, andam nos seus caminhos, vão sofrer a ira dele. E então, antes de começar o curso, eu tenho que falar para vocês essa verdade. Tenho que falar, e vocês vão pensar sobre isso. Vão desprezar, não precisa aceitar, e depois, na hora do curso, vocês não estão me pagando por isso, eu não vou falar mais. Mas no intervalo do café, do almoço, se alguém tiver uma dúvida, pode me chamar lá. Então eu falava, eu amo o Senhor Jesus, eu amava o Senhor Jesus, mas fiz esse desvio da verdade. Quantos desvios nós temos, irmãos? Então muitos falavam: o Alex lá, ele encontrou um corpo desaparecido em tal lugar, com os cães de faro, ele é bom naquilo ali, ele achou droga no presídio onde eu trabalhava. Então, falar era o que as pessoas falavam a meu respeito. Mas quantos falavam que eu aguardava a vinda do Senhor Jesus? No máximo que falava, ele é cristão. No máximo que falava a meu respeito nesse período negro e triste e vergonhoso da minha vida com o Senhor Jesus. Que a gente não deixa de ser filho de Deus quando a gente erra. Não deixa, irmãos. A gente continua. Os mosquitinhos estão atacando aqui. A gente continua sendo filho de Deus, amados irmãos. Então, o que estão falando de vocês hoje, como cristãos, irmãos? O que estão falando? Então, aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, é verso 8 que eu li, né? Capítulo 1, verso 8, 9. Porque eles mesmos anunciam a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus verdadeiro, e esperar do céu o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós estamos aguardando Jesus voltar, irmãos. Ele veio a primeira vez, vai voltar a segunda. O Espírito Santo fala conosco, nos convergindo a Ele voltando.
E todo o nosso trabalho, a nossa vida deve ser direcionado por Ele. Direcionado por Ele, irmãos. Só que o celular, a televisão, a partir de 1970 ali, começou a entrar com força. Primeiro a TV nas casas, mas ainda era muito limitado, depois o celular, e começou a contaminar os crentes. Então, quanto mais chega perto da volta de Jesus, mais aumenta as dores de parto, né? E quem entenda, entenda sobre as dores de parto. Não vou explicar aqui porque é um sinal da volta de Jesus, mas não vou explicar porque foge um pouco do assunto. Mas quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais Satanás vai ganhando mecanismos para desviar a fé. Apostasia, isso é desviar a fé do verdadeiro conhecimento do nosso Senhor Jesus. Cada vez mais vão se falar de Jesus. Então, Donald Trump se diz cristão. Tem lá a oração, as pastoras que guiam ele, orientam e tal. Só que olha o que ele está fazendo, ele está matando um monte de gente lá. Foi ele que iniciou a guerra. Mas o Irã ameaçou ele, mas um cristão faz isso, irmãos? Jesus faz isso? Jesus fez isso? Jesus ensinou a fazer isso? Os zelotes, que eram seguidores lá de Deus, do povo judeu, eles eram assim. Eles eram violentos, né? Depois o Macabeu continuaram isso, depois Jesus morreu, né? Mas Jesus, os católicos mataram milhares de muçulmanos, cristãos, judeus, luteranos perseguiram judeus, presbiteriano e outras denominações mataram anabatistas. E cada vez vai piorando. Então o celular, o que acontece? Ele traz muita informação. E o cristão ele não consegue refletir de forma profunda. Ele não passa horas e horas estudando as verdades do Senhor. Então ele é raso. Ele tem cortes de YouTube sobre a verdade. Então, uma meditação como essa que eu estou trazendo, que é um pouco mais aprofundada, poucos assistem. Eles assistem cortes rápidos, Tramontina, né? E com isso, ficam rasos, pouco oração, pouco conhecimento. Então, é pecado ter celular? Não é pecado, é um instrumento. O celular é um instrumento. Mas quem está em espírito, irmão, não teria redes sociais, salvo que para divulgar o evangelho, trabalho precisa, né? Senão não teria para quê? Então os irmãos ficam, pentei o cabelo, fotinho lá, né? Nas redes sociais. Tô comendo no restaurante, fotinho. Hoje é meu aniversário, fotinho. E fica rodando o feed ali, irmão. Se a pessoa for no histórico olhar, o tempo que ela ficou rodando o feed, olhando os shorts, são horas e horas, irmãos. Horas e horas. Então é um ídolo. Veja aqui que eles se converteram dos seus ídolos, que eles tinham lá os templos, os ídolos, os livros que eles liam. Se a gente continuar lendo, vai falar que eles trouxeram livros que valiam milhares convertendo para reais hoje, de reais para ser queimado, irmãos. Para ser queimado. Seria o mesmo que dar o celular para ser queimado, porque tem vários. Nem vou entrar em mérito de irmãos que estão em pecado deliberado, com pornografia, nem vou entrar nesse mérito, irmãos. Tô falando de o que é mais sutil, irmãos, mais sutil. Então, como que as pessoas falam de você, de mim? No capítulo 11, verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo foi açoitado, ele revidou? Veja, ele não fala assim, sigam minhas filosofias bonitas, cristãs, né? Hoje tá cheio de filosofia bonita. Caio Fábio, Hannah Holder, tantos outros aí que criam essas coisas terríveis, essa teologia da prosperidade, do determinismo, de Kenneth Hagin, T.L. Osborne, né? Filosofias cristãs, a filosofia se misturou com as verdades de Deus. É um desvio da verdade. E pregam a hipergraça. Tu aceitou Jesus, viva como que é agora. Ele perdoou todos os teus pecados. Até se tu continuar vivendo no pecado, tu está perdoado igual. Tu pode ver como que tu quer. O importante é o teu coração. Deus não olha as ações do teu corpo. Isso é perigoso, irmãos. Isso começou lá, já no início, lá na igreja de Corinto, capítulo 15. O apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E o que os irmãos pensavam, os irmãos de Corinto. O gnosticismo entrou com força. Então eles pensavam assim, ó,
a carne não se aproveita para nada, que é uma verdade central do cristianismo. A carne ela é irreconciliável com Deus. Por isso que 1 Coríntios 15 vai falar que nós vamos ganhar um corpo novo, glorificado. Como Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou num corpo novo, que nunca mais morreu. Estevão, em Atos capítulo 7, vê com esses olhos aqui, ó. Com essa carne que eu tenho aqui, Estevão antes de morrer, antes de levar as primeiras pedradas, não, antes não, durante o apedrejamento, ele vê o céu, Deus faz um milagre para esse corpo físico, porque no outro corpo que a gente vai ter não vai ser milagre, vai ser natural, vai ser normal. E Deus abre o mundo espiritual e faz Estevão ver Jesus físico, em corpo físico, ao lado de Deus. E ele vai voltar em corpo físico. Os anjos falam em Atos capítulo 1, esse mesmo Jesus, da mesma forma que eu vi subir, ele vai voltar. Só que é um corpo físico transformado, que nunca morre. Atravessou parede, mas ao mesmo tempo comeu e se alimentou com os apóstolos. Esse mesmo Jesus vai voltar, que é o que os irmãos aqui em Tessalonicenses estavam aguardando. E eles eram mencionados nas rodas de conversa por isso. Porque eles aguardavam um Jesus que vai voltar e eles serviam ao Deus vivo. Não era filosofia cristã, era prática. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Talvez seja 2 Coríntios, aí os irmãos me comentem nos comentários, por favor. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tudo que Paulo ensinou, vamos ouvir, vamos aprender, vamos passar horas estudando, meditando a respeito, porque Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, assuntos que nosso amado irmão Paulo traz de difícil compreensão, que os maus intencionados ali distorce para a sua própria perdição, conforme a revelação que ele recebeu de Deus, como as demais escrituras. Então vamos ler, vamos gastar tempo meditando no que Paulo escreveu, mas vamos olhar para a vida dele historicamente falando. Ele usou de legítima defesa, só que os filmes de ação foram entrando nos lares do crente. Crente maduro, espiritual, não vai olhar filme de ação. Claro que nossos irmãos mais novos, eles não entendem ainda. A gente tem que ter paciência, eles vão aprendendo, o Espírito Santo vai trabalhando eles, mas não vão olhar, porque isso alimenta a carne, que não presta, que não pode ser salvo. Então os irmãos lá em Coríntios criam no gnosticismo e misturaram com o cristianismo. O que é o gnosticismo ensinava? Que a carne não se apressa para nada e o espírito é bom. Em partes estão certos, a carne não presta para nada. Então vamos entregar o corpo ao que ele quiser, porque igual vai ser destruído, e de fato é verdade, o corpo vai ser destruído. Então vamos entregá-los aos prazeres que ele quer e pronto. Deixa ele fazer, se prostituir, se embriagar, e tudo isso eles praticavam, os irmãos de Corinto. Então Paulo vem com uma repreensão dura, Não entregai os membros do vosso corpo, que agora é templo do Espírito Santo. Embora o corpo vai ser destruído, quando nós nos batizamos, nós prometemos matar a nossa carne. Claro que é por fé, né? Porque ela não morre. Muitos irmãos são enganados em seu conhecimento. Eles entendem que ao se batizar, a carne morre literalmente, ou seja, perde os desejos. E num certo sentido, porque nasceu de novo, tá naquele romance, naquela emoção com Jesus, até perdeu ali momentaneamente as vontades de fazer coisa errada. Mas logo, no relacionamento, a carne vai voltar a impulsionar a pessoa ao pecado. Então o que nós fizemos? Nós lembramos que nós matamos ela lá na piscina, por fé, ou lá no rio, onde a gente foi batizado, por fé. Não na prática. Na prática, esses sentimentos só vão desaparecer quando Jesus voltar. Aí nós vamos ganhar um corpo novo igual ao dele, glorificado. E aí nós não vamos ter mais esses desejos, mas por enquanto nós temos uma luta que é ensinada lá em Gálatas, capítulo de número 5. A carne, essa carne aqui, ó, de Adão, luta contra o Espírito de Deus que agora mora em nós. E nós somos templo do Espírito. E devemos entregar esse corpo para glorificar a Deus. A gente deve fazer esse corpo praticar o que é santo, o que é puro. Na nossa boca, Efésios 4, 29, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, mas somente a que forem boas para edificação. Desde a boca, dos olhos, pensamento, tudo deve ser puro. Quando a carne lançar um pensamento impuro, a gente rejeita. Não quero, não aceito. Então a gente andar em novidade de vida, em santidade, em pureza,
para as pessoas olharem para nós e ver um seguidor de Jesus ali, que andava como Jesus, como Paulo, como os primeiros irmãos andavam, e não só falava. Então o desvio, conforme diminui o tempo da vinda de Jesus, os desvios vão aumentando cada vez mais. Começou assim, de forma sistemática e mundial, se espalhar pelo mundo inteiro, assim, com o cristianismo católico, depois protestante, né? Ah, e, e muitos enganos foram sendo colocados ali dentro desse cristianismo sistêmico. Muitos desvios do ensinamento inicial. Então, sempre nós temos que voltar pelo Espírito Santo às Escrituras, que ali nós temos a imagem exata do que é o que o mundo lá em Antioquia chamou de cristãos, porque eram parecidos com Jesus Cristo. Então, veja bem, irmãos, o texto fala assim: porque eles mesmos anunciavam nos qual entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus verdadeiro e para esperar dos céus o seu Filho que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então nós nos desviamos dos ídolos, e o celular hoje ele é um ídolo, porque muitos irmãos, que nem às 5h30 eu vou entrar, já deve estar perto, já deve ser, eu vou entrar para dentro de casa, o meu celular fica aqui no mato. Fica ali dentro dessa casinha aqui. Ele fica ali. E eu fico lá sem celular, a gente fica conversando, a família. Nós temos a nossa leitura bíblica, falamos como foi nosso dia, sem aparelho. Então a gente deve cuidar para que o Espírito Santo nos guie nessa ferramenta. É uma ferramenta importante, boa, o celular. Então tem os extremismos. Denominações como Deus é Amor proibiu a TV, outros dizem que é pecado ter celular, que o código de barra que está no arroz ali é a marca da besta. São tudo fragilidade de irmãos, muitas das vezes sinceros, mas seguindo medos da carne e não a orientação verdadeira do Espírito Santo. Então tem os medos da carne, que faz a gente ser enganado. Tem a audácia, a ousadia da carne também, faz a gente criar uma falsa liberdade nas escrituras que nós não temos, irmãos, nós não temos essa liberdade. Em Tessalonicenses também, capítulo de número 4, deixa eu achar o versículo, não, peraí, 3, 4. O título diz a apostasia dos últimos tempos. O título, apostasia dos últimos tempos. Ah, é Timóteo capítulo 4, eu passei aqui sem querer, né? Opa, Tessalonicenses 4, peraí. 4:13, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dorme aqui é uma suavização para morrer, né? Para morrer, os que já morreram. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus tornará com ele. Dizem-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, a qual eles estavam aguardando, né? Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, veja, consolar. Era um caos total. Roma estava perseguindo os cristãos a rodo, matando. Roma pegava os cristãos, levantava postes, amarrava lá em cima dos postes cristãos, botava óleo, botava fogo para iluminar a cidade. E os cristãos iam morrendo queimados assim. E Paulo não cria nenhum levante contra Roma.
não busca nenhum político para salvar, nenhum mito para salvar Roma, para salvar os judeus, no caso, cristãos, devolver o reino a Israel, não busca nada disso. Ele diz assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras, irmãos? Quais palavras? Políticas? Financeira? A bolsa de valores? Não, a volta de Jesus e nós estarmos para sempre com ele. Ele veio como cordeiro mudo, aguentou tudo quietinho, foi humilhado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, agora ele vai vir como rei e senhor, para julgar vivos e mortos. Então, quanto aos mortos, nossos irmãos, não fique triste, porque eles vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E era o que eles estavam aguardando. E as pessoas ao redor naquela cidade diziam isso. Aquele lá é cristão. E o que representava ser cristão naquela época? Ser parecido com Jesus. Está lá em Atos 9, se não me engano. Então eles eram cristãos parecidos com Jesus, aguardavam a vinda do Senhor Jesus Cristo e serviam ao Deus verdadeiro. Então é isso que nós lemos no capítulo 1, 8 ao 9, né? Eles serviam ao Deus verdadeiro, abandonaram os ídolos. E hoje um ídolo muito forte é o celular. As pessoas ficam muito tempo no celular, pouco tempo. É muita informação, muita dopamina, muito prazer rodando a tela. Muita saturação mental. Romanos capítulo 12, rendemos a Deus um culto racional. Racional, com razão. Mas a nossa razão está muito intoxicada com muita informação. Então nós temos que deixar o Espírito Santo nos limpar desse ídolo. Para quem está sobre o domínio dele, é difícil de aceitar, muito difícil. Tem que ter muita humildade para aceitar. É muito difícil. Vai sempre ter um desvio. Satanás vai sempre colocar um desvio. Não, o que o irmão está falando não tem nada a ver. Satanás sempre vai colocar um desvio. Tem que ter muita humildade para quebrar a carne a esse ponto, a esse aspecto. A maioria dos irmãos passam horas, são viciados em comer. O irmão larga o vício da prostituição, larga o vício do alcoolismo, larga esses vícios grosseiro, público, né? Mas cai no vício da gula, passa a comer muita porcaria para liberar dopamina, prazer ali, alívio. E não é Cristo o alívio, não é a paz do Espírito Santo o alívio dele. Não é horas de oração e jejum que traz aquele refrigério da pessoa de Deus em nós, aquela confiança de que eu estou cercado de anjos aqui, pode uma quadrilha ali, está invadindo ali agora, os anjos de Deus estão aqui para me proteger, essa convicção. Enquanto Deus não quiser entregar esse corpo à morte, seja por idade, por doença, algum servo de Deus, Deus vai usar para levar esse corpo, porque esse corpo tem que morrer, literalmente. Ele tem que morrer literalmente, porque 1 Coríntios 15 diz carne e sangue, este aqui, de Adão, não herda o reino do céu. Embora o Senhor ressuscitou num corpo de carne, quando Tomé disse, eu só acredito vendo, Jesus disse, toca aqui, ó. Então, como Jesus ressuscitou, o nosso corpo será ressuscitado, porém eterno, glorificado. Aleluia. Consolai-vos uns aos outros. Ai, a gasolina vai para R$10, deixe para 20. Deixe para 20, o que tem? O que tem, irmãos? O carro você usa para quê? Para levar irmãos para orar, para ler a Bíblia? Toda quarta-feira você usa o carro para ir no hospital, falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas falavam sobre os irmãos aqui de Tessalonicense, que eles serviam o Deus vivo e falavam da vinda de Jesus, aguardavam a vinda de Jesus. Então, toda quarta você vai numa praça falar do Senhor, você dá carona para estranhos, você faz o bem ao órfão necessitado, depois que você usa o carro. A maioria dos cristãos não, então a gasolina tem que subir, o cristão tem que sofrer para buscar a Deus, porque no sofrimento o crente busca a Deus. Tudo é servo de Deus para nos disciplinar, nos levar a Ele. O Espírito Santo está movendo as forças para nos levar a Ele. É o Pai que ama, Ele é assim. Ele converte a nossa atenção a Cristo Jesus, o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, irmãos. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então não é governo. Muitos irmãos que eu conheço, ou poucos, ou talvez um ou dois, eles votam nulo há muitos anos, irmãos. Porque eles deixam o mundo escolher o mundo. Nenhum poder tem sobre mim a igreja. Quando Paulo, o apóstolo, ele não era Paulo ainda, ele está perseguindo a igreja,
Jesus aparece, aí ele diz: por que me persegue? Atos capítulo 9. Por que me persegue? E Paulo, mas eu não estou perseguindo Jesus. Mas quando perseguir a igreja, é perseguir Jesus. Nós vamos julgar o mundo, nós vamos ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 13 diz que nós vamos ter a mente de Cristo. Hoje a nossa mente está limitada por causa do pecado. A gente não alcança as grandezas de Deus. A gente não alcança ainda. Mas a nossa mente vai ser livre do peso do pecado. A gente vai ter a onisciência, onipresença, a gente vai enxergar tudo. A gente vai ter a mente de Cristo, a gente vai voltar com Ele para julgar o mundo. A igreja vai julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, a igreja, ou 2 Coríntios 6, a igreja vai julgar o mundo juntamente com o Senhor. Ela é corpo de Cristo para pisar aqui nessa terra, restaurar a terra. É muito assunto, né, irmão? A terra restaurada. Vou focar só no centro da nossa mensagem, que é, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, irmãos. Essas palavras. A volta de Jesus, o Rei da Glória. Então o governador deste mundo aqui disse para Jesus: eu tenho poder de te soltar, te crucificar. O Senhor Jesus disse: nenhum poder tu tem que o Pai não deu. O Pai já me colocou para essa hora aqui, ó. Então Pedro, eu tenho que defender meu mestre, puxou da espada. Muitos irmãos pegam da pistola, fazem campanhas de governo, ficam ali no celular toda hora olhando o preço de gasolina e política. Um Deus esse. Aí busca entretenimento para aliviar, para gerar dopamina, hormônio do prazer ali, para aliviar as tensões. Não caem horas e horas de oração, irmão. Horas e horas de oração. Leitura da Bíblia, tem que ler a Bíblia, não é só no celular, é ler no papel. Porque o celular tem muitas distrações. A gente tem que estar numa comunhão muito intensa com o Espírito Santo, lado a lado, corpo a corpo ali, para que não se torne um ídolo esse instrumento aí. Para que não se torne um ídolo. Em Samuel, vamos abrir Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 8, irmãos, para finalizar essa mensagem. Então, irmãos, como que as pessoas elas estão falando de você? O que elas mencionam de você? O que elas falam? O povo ali falava que eles aguardavam, eles se desviaram dos deuses, abandonaram os deuses para servir o único e verdadeiro Deus e aguardar a vinda do seu Filho Jesus Cristo, que vai vir com a sua ira sobre esse mundo, a sua ira. Ira, irmãos. Vai condenar o fogo eterno aqueles que o rejeitaram, irmãos. 1 Samuel capítulo 8. Deixa eu dar pausa para achar o texto aqui. 1 Samuel capítulo de número 8, verso 5. E disseram: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as outras nações. Então, Samuel era profeta usado por Deus e o governo em Israel era teocrático. Deus governava o povo, ensinava, cuidava, protegia, mas o povo via as outras nações e queria ser igual. Samuel estava ficando velho, os filhos eram rebeldes, né? Eles não confiaram em Deus, para Deus usar Samuel para ungir outro. Eles não confiaram. Então eles pediram um rei como as outras nações. E não é assim que a igreja faz hoje? Ó, lá nos Estados Unidos tem o Trump. Vamos pegar um rei de direita aqui, um presidente de direita. Mas o governo é teocrático sobre a igreja. É só Deus governa a igreja, através do filho varão, o filho perfeito. Teocrático está certo, irmãos? Qualquer coisa os irmãos me corrijam aí nos comentários, né? O governo de Deus sobre nós através do filho varão. Nós não buscamos governantes sobre a nossa vida, irmãos. É pecado votar? Não é pecado votar, irmão. É pecado não ouvir o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, Atos capítulo 1, enviarei outro em meu lugar, ele vos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo habita em nós. Aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Está lá em Romanos capítulo 8. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. E ele nos guia. Não é o governo que está sujeito a principados e potestades. Por estes nós oramos. Para quê? Para que tenhamos dias mais tranquilos, tenhamos paz, menos leis contra nós cristãos. Só isso. Esse é o nosso papel, orar para quebrar o poder espiritual sobre os governos. Mas o nosso governo é de Cristo. Cristo voltando com a sua ira sobre esses governantes para condená-lo e todos que buscaram proteção neles. Então, nos dê um rei como as outras nações têm. E o celular hoje, irmãos, quando o Senhor me salvou, ele me salvou numa denominação muito contaminada, muito suja, né? Uma denominação fundada por um lobo enganador. Mas como diz em Filipenses capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, uns pregam para me enganar, para me prejudicar, outros para enganar, mas independente das intenções, deixa que Cristo seja pregado. Então, se o pregador mal intencionado falou uma verdade ali de Cristo, o Espírito Santo usa aquela verdade, se ela está referida ao novo nascimento, que é arrependimento dos pecados, etc., ele salva almas. Há irmãos nossos em quase todo o sistema cristão, irmãos. Há irmãos nossos que com o tempo Deus vai dar luz para eles sair do engano, né? Como deu para mim. Mas o Senhor já me salvou lá dentro, não fora, salvou lá dentro e o Espírito Santo foi me guiando pela palavra. Deus nos salva através da pregação do Evangelho. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados. O Espírito Santo passa a habitar em nós e nos orientar. Ele nos leva a ler a Bíblia. Porque quando nós somos do mundo, a gente não gosta de ler a Bíblia. A gente lê o Salmo 23, Senhor meu pastor não me faltará. Mas carta de Paulo nem pensar, a gente não gosta, que a carne é contra Deus. Mas quando a gente é salvo, o Espírito Santo que habita em nós, a quem nós passamos a amar, nos leva a ler a Bíblia. Então nós começamos a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, o Espírito Santo nos mostra, ó, aquilo ali que está sendo ensinado está errado. E a gente entra num conflito ali e vai crescendo no Senhor e abandona aquela religião cristã, né? E o Espírito Santo vai nos conduzindo a irmãos maduros, etc. Mas lá eu conheci o Senhor Jesus, ele me salvou, irmãos, no meio daquele engano lá. E é ensinado nesses lugares a votar em políticos, né? A escolher políticos. Mas nós não escolhemos, irmãos, nós não escolhemos político. Não é pecado votar. Então, aqui eu vou ter leis melhores com esse aqui, então eu voto. Mas nada de mito e fazer campanha, não. Nossa campanha é para Jesus. Eles não falavam lá em Tessalonicenses, não, aqueles ali, eles buscam destituir Roma lá, porque eles seguem Jesus. Não, não falavam nada disso. Nada contrário ao que o Senhor Jesus ensinou, irmãos, nada contrário. Então aqui eles buscavam um rei, como as demais nações. Então, quando o Senhor me converteu, mesmo numa denominação fora do pleno conhecimento da verdade, ou até do mínimo, eu voluntariamente, pelo Espírito Santo, eu abandonei a TV. Fiquei anos sem olhar a televisão, anos. Sem olhar, nem tinha em casa. Eu era jovem, morava com meus pais, né? Mas eu não assistia na sala com eles ali e não tinha no quarto, eu abobinei. E como eu cresci no Senhor, e um dia minha mãe, ela veio na igreja que eu estava, na religião cristã, eu perguntei, mãe, o que veio fazer aqui? Eu vim ver porque tu mudou tanto, então o amor de Deus fluía através de mim. As pessoas, quando falavam de mim, é porque eu era cristão, seguidor de Jesus, aguardava em Jesus. Eles não falavam, ele é cristão daquela religião. Eu não falava da religião que eu estava, falava de Jesus. E com o tempo, o Satanás me enganou, eu voltei a ter TV, não é pecado ter TV, irmãos, não é pecado. Não é pecado, não. Mas eu voltei a ter televisão e, sabe, são instrumentos, irmãos, perigosíssimos, né? Perigosíssimos. Então os irmãos vão olhando filme, vão olhando política e vão se alimentando daquilo ali. E Satanás vai criando gatilhos mentais e criando concessões, desvios do aguardar o filho varão vindo em glória, poder e majestade. Então já querem políticos, já querem reis para governar sobre eles. Então, o que Deus respondeu a Samuel? Verso 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei que nos julgue.
Então Samuel foi orar ao Senhor, né? Foi orar. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disserem, pois eles não rejeitaram a mim, antes eles rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Então o que acontece, irmãos? A igreja faz de tudo, a cristandade faz de tudo para que Cristo não reine sobre ela, pessoalmente, porque é uma luz muito forte, irmãos. É uma luz dolorosa, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é dolorosa demais. Então, as pessoas buscam, os cristãos buscam prazer, alívio da exposição terrível da nossa carne, de como a nossa carne é terrível. Então, buscam um rei que amenize, né? Quando o povo clamou a Moisés, deixa nós falar direto com Deus. Aí Moisés deixou. Quando Deus começou a se aproximar, não, 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 fala tu por nós, fala tu por nós. Então o povo, os cristãos, buscam intermediários. Vão lá, pagam a conta de um pastor lá, para ele ficar falando no altar meio termo, de forma superficial. É sempre um evangelho açucarado, ah, que até gera de novo, até gera vidas, até salva, mas não dá crescimento espiritual. Em algumas denominações nem salvar salva. É muitos desvios no cristianismo, irmãos. Então, eles buscaram um rei conforme as outras nações. O cristianismo hoje busca políticos, busca clero, padres, pastores que intermediam, que tornam mais fácil o relacionamento com Deus, mais leve, para que haja concessões, para que a carne não precise morrer totalmente. Não, isso aqui eu não gostava muito, eu vou parar de fazer. Não agrada a Deus. Isso aqui também. Ah, isso aqui eu já gosto um pouco, mas dá para parar aí. Ah, isso aqui não. Isso aqui eu vou esconder lá no porão, vou continuar praticando. Ninguém vai ver. Como eu estou com intermediários, a luz de Deus, a presença de Deus não é tão próxima de mim. Embora eu seja filho, estou falando a filhos, a nascidos de novo, né? E a cristãos que não nasceram, pode ser convencidos do Espírito Santo a nascerem de novo, se arrependerem dos seus pecados por esse vídeo. Mas o canal é dedicado a irmãos. Mas o Espírito faz a obra, ele guia. Então eles buscaram reis. Aí o Senhor diz: não foi a ti, Samuel, que eles rejeitaram. Foi a mim, para que eu não reine sobre eles. Então o Senhor Jesus, de modo geral, não reina sobre os cristãos. Não reina, irmãos. Não reina. Há concessões. O cristão busca reis na política, no dinheiro, busca na segurança econômica, no celular, que distancie um pouco a presença do Senhor Jesus. Porque veja bem, eu tô aqui sentado, está minha filha, minha esposa, outra filha, eu tô no celular. E eu sou um irmão pecador, que olha coisa errada na internet, conteúdo adulto, né? E elas estão aqui do meu lado. Eu não vou olhar essas coisas, porque elas estão aqui do meu lado. Aí quando ela sair, o irmão olha essas coisas. Mas se Jesus estivesse aqui do lado, se a sua mente fosse aberta para essa realidade, ele jamais olharia essas coisas. Então há necessidade de que outro reine no lugar do Senhor Jesus em alguma parte do nosso coração. Quando não estamos dispostos a matar toda a carne. E eu falo para irmãos que nasceram de novo, é que é difícil. Tem muita coisa para se aprender, irmãos, mas a dureza do coração é grande para adentrarmos em assuntos mais profundos, é grande. Não há disposição de aprendizado. Há um coração que não é integral a Deus, que não serve completamente a Deus, serve parcialmente. Alguns 70%, outros 90%, outros 95%, outros 10% só. E escolhem outros para representarem, aparentemente representarem a Deus. Aparentemente representarem a Deus. Mas não representam de fato e verdade. Porque Deus não quer mais ser representado por ninguém. Ele tirou o governo eclesiástico judaico, porque o sacerdote representava Deus, o sumo sacerdote, os sacerdotes depois, os levitas, cada um tinha suas funções até chegar ao povo. Hoje não, hoje nós, Apocalipse capítulo 5, nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. O Espírito Santo fala diretamente conosco, mas em algumas áreas da nossa vida não. Algumas áreas nós terceirizamos, irmãos. Isso é grave. Terceirizamos para o celular, áreas da nossa vida.
que é onde está difícil, está duro, está dolorido. Está dolorido, irmãos. Então nós buscamos ali a dopamina barata, ali rápida em açúcar, em alimentos. Às vezes o alimento, ele reina sobre nós no lugar de Jesus Cristo. O roer das unhas. A gente não foi feito para se automutilar, meus irmãos. Autoflagelo, automutilação, isso é gravíssimo. O roer das unhas, a alimentação, celular, músicas no celular com conteúdos desagradáveis ao Senhor. São lugares que outros reinam, embora travestido de servos de Jesus, não são, irmãos. Não são. São concessões que a gente faz. Então aqueles irmãos ali em Tessalonicenses, eles eram conhecidos pelas pessoas como aqueles que serviam ao Deus vivo, integralmente aguardavam a volta do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala, ó, os que morreram, porque consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Tessalonicenses 4, né? Nós lemos, 1 Tessalonicenses 4, acho que verso 8. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Política? Vamos assistir filme de ação, violência, etc. Não a volta do nosso Senhor Jesus, mas isso é num relacionamento com o Espírito Santo, que sempre vai nos levando para isso, é uma maturidade. Temos que nos esforçar, Deus. Irmãos, diante de Deus, o reino dos céus é tomado por esforços. Nós buscamos a Deus e Ele se revela a nós. Então, quando a pessoa de Cristo estiver integralmente em nossas vidas, toda revelada a nós, toda alegria e os frutos do Espírito se farão presente. E não seremos mais escravos de nada. E não escolheremos outro no lugar de Deus, irmãos. É a hora da decisão, irmãos, da decisão. Nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Deus abençoe a todos, irmãos. Nesse tempo dos desvios, da apostasia, do fim. Deus nos guarde. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.